Queridos, cantamos Castelo Forte. Isso nos lembra o período da Reforma. O período da Reforma foi um período de grandes desafios. O império da época estava sendo desafiado. A única religião, aquela que matava na fogueira ou das maneiras mais cruéis aqueles que ousavam desafiar a mensagem ou a autoridade da Santa Sé. Nesse período da Reforma, grandes doutrinas, grandes embates, momentos marcantes, cruciais, mas também grandes homens. Martinho Lutero, John Knox, Calvino e tantos outros daquela época. Uma das pessoas que de alguma maneira chamou a atenção foi um homem chamado Sebastian Castelli. Ele se aproximou dos reformadores, ele teve um certo relacionamento com os reformadores, tinha muita facilidade com as línguas originais da Bíblia e era uma pessoa que parecia que traria grande contribuição. Era essa pessoa concentrada, dedicada nos seus estudos e era uma pessoa que provavelmente traria contribuição. Porém, o Sebastian Castelli, ele tinha uma gigantesca dificuldade de entender a soberania de Deus. Ele não entendia um Deus que governa todas as coisas. E Sebastian Castelli também tinha dificuldade de submeter-se a pessoas que estavam exercendo autoridade sobre ele. Resultado é que ele começou a escrever livretos. E ele, na verdade, se mostrou um inimigo da reforma. Ele passou a perseguir as doutrinas que os reformadores pregavam, as doutrinas que os reformadores traziam como bandeiras da reforma. Ele passou a escrever repudiando, zombando, tinha um senso de humor e usava isso a favor do mal. Queridos, Castelli, ele nos faz pensar acerca de liderança. Liderança que soma ou liderança que subtrai. Aparentemente uma liderança que soma, mas na grande verdade ele foi um líder para trazer subtração, para subtrair no reino naqueles dias. Como nós podemos nos voltarmos para esse tema de liderança que soma ou que subtrai? Nós vamos estar considerando em 3 João, e eu quero convidar você que abra sua Bíblia para 3 João. Estaremos lendo dos versos 2 até o 12, do 1, leiamos do 1 até o 12, e vamos estar considerando nessa manhã que as nossas igrejas devem ser marcadas por líderes que somam e não por líderes que subtraem. 3 João, leiamos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica,
proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã em que estamos juntos nesse lugar, juntos para adorar o Teu nome, juntos para cantarmos, ó Deus, cânticos, com o nosso coração cheio de alegria, de louvor, de um desejo intenso e verdadeiro, ó Deus, de exaltar a Tua glória. Juntos também, Pai, para desfrutarmos da Tua palavra, para sermos direcionados, confrontados, ó Deus, para sermos também, Pai Celeste, animados, encorajados, ó Deus, que a Tua palavra nessa manhã cumpra tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Nós queremos suplicar, ó Deus, a assistência do Teu Espírito, Pai, pois somos conhecedores, ó Deus, da nossa carência, da nossa dependência. Deus, falo especialmente por mim como transmissor da Tua palavra nessa manhã. Eu te suplico, Pai, que o Senhor me impeça de dizer aquilo que não é Tua vontade, que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Também trabalha, ó Deus, na mente e coração de cada um daqueles que estão ouvindo. Imprime, ó Deus, verdades do céu nessa manhã em nós, para que nós e nossas igrejas mais e mais trilhem caminhos que agradam ao Senhor. Queremos, nosso Deus, colocar essas coisas diante do Senhor, te dando graças e suplicando Tuas bênçãos no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, irmãos. Devemos ser uma igreja marcada por líderes que somam, não por líderes que subtraem. As nossas igrejas, elas devem ser marcadas por um tipo de liderança que soma, não um tipo de liderança que subtrai. Como que isso pode acontecer? Primeiro, promovendo para a liderança líderes que somam. Talvez a pergunta, nós temos duas perguntas que o texto se encarrega de responder, é quais são as características de tais líderes e quais são os procedimentos que são encontrados na vida desses líderes. Nós temos aqui três personagens principais. Um se chama Gaio, o outro se chama Diótrefes e o outro se chama Demétrio. João é aquele que escreveu. Gaio era um nome extremamente comum naqueles dias, é como João hoje, tem tantos João. Gaio era assim, esse nome extremamente comum. Alguns dizem, talvez é aquele Gaio que foi um apoio muito grande para o ministério de Paulo lá em Corinto. Talvez sim, talvez não. Tem também esse sujeito chamado Demétrio. Eu chamo ele de sujeito, ele tem características tão negativas, que é daquele tipo de pessoa que a gente diz, tomara que seja crente. E tem também, Diótrefes. E tem Demétrio. A Bíblia nos fala de um outro Demétrio. Quando Paulo estava em Éfeso, havia lá um Demétrio que causou um tumulto muito grande, se opondo ao ministério de Paulo. Será que é o mesmo? Não sabemos, dificilmente é o mesmo. Mas o que nós temos aqui é que tanto esse Gaio quanto esse Demétrio são pessoas que exalam características de uma liderança que soma. E o Diótrefes é alguém que exala características e procedimentos de alguém que subtrai. Pensemos então, irmãos, nessas características
que estavam presentes na vida de Gaio e de Demétrio. Primeiro, Gaio ele tinha um bom relacionamento com líderes de maior expressividade, ou líderes de uma maior influência. Quem escreve a carta é João, o presbítero ao amado Gaio. João se apresenta como presbítero. Isso não tem nada de estranho se você perguntar por que ele não se apresenta como apóstolo, assim como Paulo fazia. Veja que Pedro, lá em 1 Pedro 5, ele diz: Pedro, presbítero como vocês. Todos eles agrupavam certas qualidades e certos ofícios de liderança. Então ele se apresenta como João, aliás, o presbítero ao amado Gaio. E essa carta é atribuída pela tradição a João, o apóstolo, mesmo que escreveu o Evangelho de João e também o livro de Apocalipse. Ao amado Gaio, esse Gaio é alguém amado, a quem eu amo. Na verdade, João tinha Gaio em alta estima, chama ele de amado, diz que o ama na verdade. No verso 2, ele apresenta votos de prosperidade pela saúde de Gaio, e nós podemos sem muita dificuldade perceber que Gaio era uma pessoa que usufruía bons relacionamentos com pessoas de uma autoridade reconhecida, entre outros. Irmãos, é interessante que existem pessoas que têm essa dificuldade de relacionar-se com pessoas de uma autoridade reconhecida, pessoas que são líderes em determinados lugares. Entre nós batistas, nós não temos bispos, nós não temos apóstolos, nós não temos nenhum tipo de hierarquia, mas nós reconhecemos. Algumas pessoas Deus dota desse exercício de liderança, de uma maneira informal, natural, Deus dota disso. Nos dias do Novo Testamento, certamente os apóstolos, eles tinham uma liderança destacada, que era chamado de autoridade apostólica, e Gaio se dava muito bem. Líderes que somam sabem se relacionar bem. Líderes que somam, eles vão usufruir de um bom relacionamento nesse círculo de pessoas que lideram com mais expressividade. Uma segunda característica, ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Parece que Gaio era uma pessoa que não tinha a sua saúde perfeita, não tinha a sua saúde no melhor patamar, mas a sua alma era. Quando João se reporta a ele, ele diz: faço votos, desejo, é a minha vontade que você tenha prosperidade na sua saúde. Acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Líderes que somam têm uma alma próspera, tem uma alma que de fato é aquele tipo de pessoa que tem qualidades espirituais na sua alma. É o tipo de pessoa que tem uma alma que transmite a pessoa de Cristo. Irmãos, todos nós sabemos que somos compostos de um ser. O nosso ser é material e imaterial. E o que vai transmitir, refletir a pessoa de Cristo não é o nosso físico. Alguns pintam Jesus como tendo um cabelo grande, olhos verdes, pele clara. Os franceses pintaram assim. Outros como ele sendo moreno, olhos escuros, mãos calejadas. Como era Jesus? Não necessariamente sabemos. Isso não é o tão importante de saber, mas é importante de saber como era a sua alma. Ele era aquela pessoa meiga, mansa, firme, verdadeiro. Quando João diz: assim como é próspera a tua alma, essas qualidades de uma pessoa controlada, de uma pessoa amável, de uma pessoa graciosa, de uma pessoa benevolente, de uma pessoa longânima, de uma pessoa que cooperava, de uma pessoa que somava, todas essas coisas elas estavam presentes nessa pessoa de Gaio.
Então ele diz que seja próspera a tua saúde, assim como é próspera a tua alma, uma alma próspera. Nós conseguimos reconhecer, irmãos, pessoas de uma alma próspera, suas palavras, o seu modo de ser, o seu ânimo, como que essa pessoa se porta diante das dificuldades, como que essa pessoa se porta diante das adversidades. Isso mostra a prosperidade ou a falência de alguém. João destacava sem demagogia como é próspera a tua alma. Terceiro, ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Uma terceira característica, ele anda na verdade. Essa palavra andar, ela nos fala de um estilo de vida. É muito mais do que o andar, o caminhar, mas é um andar que fala do estilo de vida, daquilo que caracteriza você. E João diz que ele andava na verdade. Esse tema da verdade é um tema muito precioso para João, especialmente porque a mentira, a falsa doutrina, era algo que se espalhava mais e mais naqueles dias. Só para você ter uma ideia, quando nós estamos lendo a segunda carta de João, olha aí, volte um pouquinho, segunda carta de João no verso 7, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perceberdes, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João, ele está preocupado com a verdade, porque haviam falsas doutrinas. Naqueles dias havia uma heresia chamada de gnosticismo. Esse gnosticismo é uma espécie de nova era hoje, é uma espécie de salada, de mistura. Eram ideias de religiões orientais, eram ideias do cristianismo, eram ideias dos filósofos gregos. Eles então tentavam colher aquilo que eles chamavam de melhor das religiões orientais, daquilo que eles diziam que era o melhor da filosofia grega, daquilo que eles diziam que era o melhor do cristianismo, e eles tentavam fazer uma espécie de liquidificador e apresentar como se aquilo fosse de fato a verdadeira doutrina. Eles diziam é a gnose, conhecimento, e eles falavam de um conhecimento superior, de um conhecimento mais elevado. Eles apresentavam aquilo como algo altamente espiritual, aparentemente atrativo. João está dizendo: não se deve ultrapassar a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. João está dizendo, essa é uma maneira de avaliar, de medir aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então João aqui ele expressa a sua alegria, porque ele pode testificar que Gaio era alguém que andava na verdade. Uma outra característica de uma liderança que soma, verso 5: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Gaio era alguém de procedimento fiel. Procedimento fiel, irmãos, é o tipo de procedimento que se torna característico quando isso é repetido. É interessante que o Novo Testamento chama Davi de um homem segundo o coração de Deus.
Não é que Davi não tivesse falhas, não é que ele fosse alguém perfeito, mas Davi era o tipo de pessoa que constantemente, vez após vez, ele temia o Senhor, era fiel a Deus, tinha um coração íntegro a Deus. Então assim era esse homem chamado Gaio: procedes fielmente, age de uma maneira que é encontrado fiel naquilo que praticas para com os irmãos, mesmo aqueles que são estrangeiros. Tanto aquelas pessoas que eram do contexto de Gaio, e aquelas pessoas que ele nem conhecia bem, ele tinha atitudes que eram atitudes esperadas de um cristão. Gaio procedia fielmente. Verso 6: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. A mesma característica do verso 6, ela é dita acerca de Demétrio no verso 12. É dito assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Eles eram pessoas de um bom testemunho. Aqueles que tinham contato com eles diziam que eles eram homens de Deus, pessoas de bem, pessoas que estavam agindo de maneira adequada. E ainda, o texto diz nesse verso 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. O amor era também uma característica de Gaio. Queridos, às vezes nós, de alguma maneira, menosprezamos sermos caracterizados por amor. Especialmente parece que nós homens, atitudes amorosas, parece que de alguma maneira ferem a nossa masculinidade. Isso é uma ideia estranha. Na verdade, o Senhor Jesus disse que a igreja dele deveria ser caracterizada por amor. Ele disse lá em João 13: novo mandamento dou a vocês, que amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então o Senhor Jesus disse que o amor, e amar como ele amou, deve ser característica nossa. Uma liderança que soma, então, é uma liderança marcada por pessoas que amam. Irmãos, uma liderança que soma tem essas características de Gaio. Ele era alguém que se relacionava bem com outros líderes, ele era alguém de alma próspera, ele era alguém que andava na verdade, ele era alguém de procedimento fiel, ele era alguém que agia com amor, ele era alguém de bom testemunho. Todas essas características, elas devem ser buscadas para uma liderança que soma. Quando eu pensava nesse texto, meditando nele, uma das coisas que me veio à mente foi que nós não temos aqui nada de extraordinário, nada que todos nós não já conheçamos. Agora, irmãos, o que é estranho para mim é quando nós, como igreja, passamos a desejar ou facilitamos que pessoas que não tenham essas características sejam líderes na igreja. Entende? Eu vou falar bastante de igreja porque o contexto do texto aqui é a igreja. Eu poderia falar de liderança na família, em outros ambientes, mas o contexto aqui é a igreja. É interessante que quando nós pensamos em líderes, e eu penso que não estou sendo exagerado, muitas vezes pensamos em pessoas com habilidades de falar, pessoas que são carismáticas, pessoas que sabem ser agradáveis, pessoas que sabem lidar com os outros de uma maneira que conquista, de uma maneira que ele torna as coisas fáceis e agradáveis.
Muitas vezes pensamos em liderança quando uma pessoa ela é muito inteligente, ela tem facilidade para os números, é uma pessoa que é craque em matemática, em física. Quando se dá bem nos negócios, uma pessoa que naquilo que faz é financeiramente bem sucedida. Me mostra qual dessas qualidades João está elogiando em Gaio. Gaio, dou graças a Deus pela sua grande inteligência. Gaio, eu dou graças a Deus pela maneira como você consegue falar com as pessoas, convencer as pessoas, como você é agradável, como você é aquela pessoa que consegue conquistar pelo contato, pela sua maneira de ser, como você é essa pessoa que consegue levar os outros atrás de si, por esse seu modo de ser. Gaio, eu dou graças a Deus como você vai bem nos seus negócios, como você é próspero financeiramente. Nós não encontramos nem João, nem na lista que Paulo dá, lá quando está falando de líderes para as igrejas, sendo eles bispos, presbíteros, diáconos, nós não encontramos esse tipo de coisa, mas parece que nós achamos que esse é o tipo de perfil de liderança. E se a resposta não, pastor, não é, por que tais pessoas mais e mais se fazem presentes nos grupos de liderança da igreja? É equívoco. Irmãos, parece que às vezes a nossa maneira de avaliar, nós avaliamos por esses fatores que o mundo avalia. Essa é uma forma empresarial, alguém inteligente, alguém capaz, alguém de extraordinária comunicação, alguém muito inteligente nos negócios. Essa é uma maneira empresarial de se pensar acerca de líderes. Mas na igreja são pessoas piedosas, são pessoas que amam, são pessoas que têm uma alma próspera. Talvez ele não tenha aquela facilidade de comunicação, e talvez não é essa pessoa tão inteligente, mas as marcas de Jesus estão nessa pessoa. As características de Jesus são vistas nessa pessoa. Talvez ele não é a pessoa que mais se destaca no campo financeiro, dentro do local onde ele está, mas é essa pessoa que se destaca no relacionamento com Deus. A liderança que soma, ela usufrui desse tipo de relacionamento, especialmente, primordialmente com Deus. Interessante, irmãos, nós ouvimos tantas vezes histórias horríveis ligadas às igrejas, líderes que não deveriam estar lá, homens inteligentes, hábeis nos seus negócios. Eu não estou dizendo que alguém hábil no seu negócio, uma pessoa inteligente, uma pessoa hábil naquilo que faz, que ela não possa estar. O que eu estou dizendo é que isso não é a característica primordial, e para alguns de nós parece que é. Que as nossas igrejas, irmãos, estejam repletas de homens tementes a Deus, homens que amam a Deus. Certamente pessoas inteligentes aparecerão, aparentemente contribuirão, como o Sebastian Castelli, alguma habilidade com as escrituras, mas logo o caráter torto de tal pessoa vai aparecer. E aí nós encontramos tantas histórias que nos trazem tristeza, porque pessoas que não deveriam estar ocupando funções de liderança estão. Isso, irmãos, vai falar muito acerca das nossas igrejas, dos ministérios que exercemos, porque essas pessoas ou cooperarão para o desempenho e o avanço daquilo que Deus está fazendo em nossas igrejas, ou essas pessoas serão uma espécie de diótrefes, que serão um empecilho àquilo que uma igreja deve fazer, seguindo a vontade do seu Deus. Olhemos um pouco aí esse homem chamado Diótrefes. A partir do verso 9,
o texto nos diz: escrevi alguma coisa à igreja, para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Características de uma liderança que subtrai: ele quer exercer a primazia, ele quer ser notado, ele quer que a sua palavra prevaleça. Pessoas que querem exercer a primazia, que querem ser o maioral, são pessoas que, de alguma maneira, você tem a certeza, ele tem alguma virtude, e ele quer que a sua palavra prevaleça. Pode ser que é o cara que tem o dízimo mais alto, a contribuição mais alta, e nós já temos ouvido dezenas de histórias de estúpidos como esses, que acham que por causa da sua contribuição fazem da igreja o seu brinquedo particular, ditam como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Eu conversava com um pastor recentemente, que ele esteve pregando em certo lugar, e ele falava assim: eu conversei com um pastor e tal, e eu conversei com um irmão, que certamente é quem exerce a liderança dentro daquela igreja. O pouco tempo que ele teve, ele conseguiu perceber alguém que tinha uma maior influência do que o próprio pastor dentro da igreja, no exercício da liderança que ele desempenhava. Como que essas pessoas chegam a tais funções, a exercer a primazia, fazendo com que sempre a sua palavra prevaleça? Existem muitos caminhos, mas às vezes é através dos recursos, às vezes é que ele fez algum tipo de contribuição significativa no passado, várias pessoas chegaram à igreja por intermédio dele. Talvez ele conseguiu uma grande doação, parte do patrimônio que a igreja tem é por causa da influência dele. De alguma maneira ele consegue ter os holofotes nele e exerce uma influência, mas ele gosta de exercer a primazia, é o que ele diz, não o que a congregação diz, o que ele diz. Verso 10: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Interessante que Gaio recebe vários elogios de João. Diótrefes é alguém que fala de uma maneira maliciosa, é aquele tipo de pessoa que tenta minar o relacionamento com pessoas que têm uma autoridade mais expressiva. Então ele tinha palavras maliciosas, ele era aquele tipo de pessoa que provocava conflitos de uma maneira meio escorregadia, meio camuflada. Ele era esse tipo de pessoa. João diz: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Essa terceira carta de João, escrita no final do primeiro século, é uma carta que fala especialmente sobre hospitalidade. Gaio está sendo elogiado porque recebeu certos pregadores itinerantes. Não chega a ser, mas é mais ou menos o que missionários são hoje, né? Esses pregadores, eles saíam, eles não recebiam ofertas de gentios. Normalmente eles se concentravam em receber ofertas apenas do povo de Deus, e eles eram encaminhados. Gaio é elogiado porque recebe, porque acolhe, porque mostra as características de Cristo em relação àqueles irmãos, e Diótrefes porque barra. Ele mesmo não acolhia, ele também impedia os irmãos que queriam recebê-los, e além disso ele os expulsava da igreja. Diótrefes era alguém que subtraía, não cooperava com o andamento da verdade. Aí nós recebemos as recomendações ou as exortações. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João, ele está diferenciando quem é de Deus e quem não é, e João faz isso de maneira muito expressiva, especialmente na sua primeira carta. As exortações dadas para Gaio
no verso 6, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós temos uma exortação tríplice, ou 3 exortações. Primeiro, é que nós devemos acolher essas pessoas. Você faz bem recebendo essas pessoas, acolhendo essas pessoas. Logo depois ele diz que isso é uma cooperação com a verdade, que cooperamos com a verdade. E terceiro, devemos imitar o que é bom e não imitar o que é mal. Diótrefes era esse tipo de pessoa que gostava de exercer a primazia, que não tinha um bom relacionamento com líderes de mais expressividade. Era o tipo de pessoa que fazia oposição à verdade, alguém de palavras maliciosas, não acolhia os pregadores, também ele impedia aqueles que queriam acolhê-los e os expulsava da igreja. Diótrefes é o tipo de pessoa que subtrai. Irmãos, talvez algumas perguntas que nós devemos fazer é a seguinte: como é que alguém com características tão ruins chegou à liderança de uma igreja? Não é verdade? A gente está vendo aqui um sujeito que dá vontade de torcer o pescoço dele, mas era uma pessoa que estava na liderança, fazia parte, talvez era o líder mais expressivo de uma daquelas igrejas, naquele contexto em que João escreveu para Gaio. Diótrefes é o tipo de pessoa que deixa certo para nós que líderes ruins, pessoas que não deveriam fazer parte da liderança, entram na liderança. E às vezes nós queremos pensar, nossa, isso foi daquele contexto. Eu diria que no nosso contexto, talvez muito mais. Pessoas assim, pessoas que têm dificuldade com liderança, pessoas que querem que a sua voz prevaleça, pessoas de palavras maliciosas, pessoas que não cooperam com a verdade, pessoas que têm procedimentos ruins. Tais pessoas, elas estão dentro das nossas igrejas. E tais pessoas, elas, de alguma maneira, algo nelas inspira a igreja ou pessoas da igreja a estarem juntos com elas, mas são pessoas que não deveriam fazer parte. São pessoas que nem sequer deveriam ser nomeadas para participar de tais coisas. Mais uma vez, irmãos, eu quero que nós pensemos nos critérios que têm sido os nossos critérios para a promoção de líderes na igreja. Quais são os nossos critérios? É uma pessoa que doou o patrimônio, é uma pessoa que, sabe, aquelas pessoas que são assim incisivas e que pelo seu modo de ser, o que elas dizem prevalecem. Ah não, olha, são pessoas que, se eu for de algum modo lidar com essa pessoa, vai ser um desgaste muito grande, eu não quero me desgastar com essa pessoa. São pessoas de uma personalidade difícil, é melhor deixar ele fazer do jeito que ele quer, e assim as coisas irão melhores. É assim, irmãos, que promovemos liderança para a igreja de Deus? É assim que nós nos portamos em relação àqueles que exercerão liderança em nossas igrejas? Não queremos nos desgastar, ou foi o fulano que está aqui desde o começo, muitas vezes ouvimos, ele é dos membros fundadores. Para a China que o cara é dos membros fundadores da igreja, para a China que ele doou isso, aquilo. Nós não podemos estar presos a esse tipo de coisa. Pessoas que têm esse tipo de perfil, eles não podem continuar. São pessoas que, como igreja, todas as atitudes para que tal pessoa não continue no exercício da liderança sejam tomadas. Esse tipo de pessoa vai dar uma espécie de fisionomia para a igreja que certamente vai fazer com que a igreja de Cristo pareça outra coisa. São
pessoas que oprimem, são pessoas que fecham as portas, são pessoas que dividem, são pessoas que têm um procedimento e um comportamento, uma postura que não é de líderes cristãos, mas estão lá. O que é que nós temos feito para que tais pessoas não permaneçam? João está dizendo: quando eu for Diótrefes, eu vou prestar contas com você. João está dizendo que tinha um acerto de contas e que certamente ele tinha algo para tratar com aquele sujeito. E nós? Irmãos, em nome de Jesus, se você receia, o fulano por causa do dízimo dele, não sei o que Deus é o que você serve? Tem pessoas que receiam de disciplinar, de corrigir, de proceder como se deve proceder com certas pessoas por causa do dízimo de fulano de tal. É o seu caso, querido? Em nome de Jesus, corremos de vergonha. Nós estamos lidando com a igreja de Deus. É porque o cara então é aquela pessoa, né, de uma característica muito, toda a vida querendo impor o que ele diz. Irmãos, nos demos ao desgaste para que pessoas que de fato deveriam estar dentro, no seio da liderança da igreja, para que de fato sejam essas pessoas. Aí talvez você diz: olha pastor, mas lá na igreja eu tenho esse tipo de pessoa, porque não tem nenhum outro. Me diz um negócio: quem é que levanta os obreiros para a obra? É você, querido? Sou eu? Não somos nós. O Senhor Jesus mesmo disse: orem ao Senhor da seara. Muitas vezes nós colocamos pessoas simplesmente para ocupar um cargo na igreja, e ele se transforma na dor de cabeça ano após ano, porque nós dissemos: não, mas não tem outra pessoa, e nós precisamos de líder, e precisamos que nós tenhamos essa composição desse grupo no nosso meio. Amém, que nós precisamos, mas oremos: Deus, levanta líderes, levanta homens que te amem, homens que amem a tua palavra, homens que sejam submissos ao Senhor, homens que honrem o Senhor como o Senhor deve ser honrado. E não qualquer pessoa que se manifeste com alguma característica destacável dentro da igreja. Uma última pergunta: que tipo de líderes nós somos? É interessante que esse Diótrefes, ele barrava os pregadores itinerantes. Esses pregadores itinerantes talvez hoje são mais próximos dos missionários. A nossa igreja local, irmãos, ela cumpre a grande comissão trabalhando no seu próprio contexto local e através dos missionários. É assim? Nós chegamos na Índia, na Ásia, na América Latina, na África, através dos missionários. Nós estamos inseridos no nosso próprio contexto local. Eu sei que hoje existem outros meios, como por exemplo a internet, né, uma rede mundial, mas especialmente através dos missionários. Uma pergunta para nós: as nossas igrejas têm portas abertas ou portas fechadas para missionários? Conversando com alguém que cuida de uma agência missionária, sabe o que esse pastor me disse? Alguns pastores não querem missionários lá na sua igreja, porque é mais um canal de saída de recursos, e nossa igreja mal consegue pagar o salário do pastor. Não, esse negócio de missionário, o que é isso? Não, a gente não precisa de uma despesa a mais. Diótrefes. Isso é atitude de gente como Diótrefes, que ele impede, que ele barra, que em vez da igreja ter portas abertas para a propagação do seu reino através dos seus servos, ele é o tipo de pessoa que barra, ele é o tipo de pessoa que fecha. É lógico, às vezes a igreja está num certo período que ela não pode, ela não tem como, o contexto dela interno não dá para que se tenha portas abertas. Mas isso é raro, a não ser que sua igreja viva nesse tipo de conflito constantemente. O normal
é uma igreja de portas abertas. São líderes que acolhem, que aconselham, que animam, encorajam a igreja a acolher, e em vez de expulsar tais pessoas, pelo contrário, diz: querido, nós temos portas abertas aqui para você. E aí o missionário está indo implantar uma igreja não sei onde, é na África, ou é em algum local aqui, na região sudeste, na região nordeste, na região sul, e eles têm os seus campos entre os índios, etc. Como é que eu e você somos? Como é que a nossa igreja é? Portas abertas, ou somos discípulos do Diótrefes? Nem recebemos, não acolhemos, portas fechadas. Os irmãos que queriam receber, você desencoraja eles: não, esse negócio de missões, isso não dá certo aqui e tal, e toca o barco para frente. Como é que eu e você somos? Eu penso que esse Diótrefes, essa é a vontade, né, de pegar um sujeito desse e torcer o pescoço dele. Se eu e você temos as portas da igreja fechadas para missões, nós somos discípulos dele. Nos avaliemos, irmãos. Pensemos um pouco mais sobre essas coisas. Os recursos da obra, eles vêm de Deus, querido. O Deus que chama o pastor, sustenta o pastor. Não vai faltar recurso. Escancar as portas da igreja para os missionários. A proliferação, a multiplicação, uma igreja que está ouvindo de gente que está sendo convertida na África, de índios que estão abandonando toda aquela cultura animalesca deles e se prostrando diante de Cristo, judeus que são avessos, ortodoxos, esperam o Messias até hoje, mas tem pessoas que aprenderam a língua, aprenderam o idioma, aprenderam o que era necessário para ir lá e estar proclamando a palavra entre eles. Pessoas na África, na Ásia, lá na janela 1040, onde os muçulmanos, eles vão nas igrejas dos cristãos, matam, estupram as mulheres, esquartejam, fazem coisas horríveis, mas a igreja está lá e estão pregando. Que maravilha é que as nossas igrejas tenham esses tipos de relatórios. Irmãos, nossos irmãos estão lá, estão pregando a palavra, as pessoas convertidas, estão passando por luta, isso e aquilo acontecendo, e nós como igreja, participando dessas coisas que acontecem lá. Como é que eu e você fazemos? Através dos missionários. Somamos ou subtraímos? Eu espero que nós possamos responder isso ao Senhor, e aquilo que Ele requer de nós, que venha a ser feito em nossas vidas. Uma última palavra, irmãos, encerrando. O Sebastian Castelli aparentemente seria um líder na reforma, inteligentíssimo, muita habilidade com as línguas originais da Bíblia. Se tornou, se transformou num adversário da reforma. Era alguém que estava junto com o povo de Deus, cantava hinos com o povo de Deus, cânticos com o povo de Deus, fez um projeto gigantesco de tradução da Bíblia, depois estava escrevendo livros perseguindo os reformadores. Eu e você estamos dentro da igreja, lidamos com a Bíblia, talvez não temos nem toda a habilidade que o Sebastian Castelli tinha. Somamos ou subtraímos? Que possamos, irmãos, avaliar nós mesmos através do que nós estamos vendo na vida desses homens, e que nós venhamos a ser exatamente como João diz nesse verso 11: amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Que nós possamos, todos nós, ser daqueles que praticam o bem, que são pessoas que imitam o que é bom, a fim de que o nosso Deus seja
glorificado. Que possamos ter procedimentos devidos com aqueles que são líderes que não deveriam ocupar a liderança na igreja, que possamos nós mesmos ser o tipo de liderança que soma e não uma liderança que subtrai. Oremos. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Nos ajude, Pai, a estarmos submissos a ela. Nos ajude, Deus, a termos em nossas igrejas líderes que são levantados por Ti, homens que amam a Tua palavra, homens que têm a sua alma próspera, que andam na verdade, que aqueles que estão ao seu redor dão bom testemunho dele. Ó Deus, guarda as nossas igrejas dos diótrefes. Te suplicamos, Pai, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, em relação a esses que desejam a primazia, que exercem a primazia, como se a Tua casa fosse a casa deles. Ó Deus, suplicamos, Pai Celeste, por esses que fecham as portas da casa do Senhor, fecham o coração para o apoio àqueles que estão pregando a Tua palavra. Ó Deus, trabalha mais em nós, em nossos corações, aumenta a nossa visão, dá-nos, ó Deus, sensibilidade, amor pela Tua obra, e um amor que se estenda além do nosso contexto local. Dá-nos a grande bênção, Pai, de as nossas igrejas estarem cheias de Gaio e de Demétrios, e que os diótrefes sejam repelidos dela, por Ti. Queremos, nosso Deus, colocar essas coisas porque nós somos reconhecedores que a igreja é Tua, que a igreja pertence ao Senhor. Dê para nós, ó Deus, as atitudes, comportamento que nos cabe tomar, e suplicamos que o Senhor, com graça e bondade, esteja fazendo essas coisas, para que o Teu povo seja bem suprido de bons líderes, e que para o produto de todas essas coisas seja honra, glória e louvor para o nome do Senhor. Damos graças e Te pedimos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.